Tem hora que quando eu me ouço falando, parece que o meu pai tomou conta do meu próprio corpo. E você vai me entender se ficar nesse vídeo até o final. Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Eu sou Janaína Ferreira, uma assistente social apaixonada por comunicação não violenta especificamente. E hoje nós vamos falar sobre raiva, sobre repetição de padrões. E se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e curte esse vídeo para você não esquecer, porque eu sei que você esquece. Curte esse vídeo porque isso vai me ajudar a alavancar esse canal, a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Eu conto com a tua ajuda. Isso acontece do nada. É no meio da raiva, é no meio da frustração, do cansaço, da exaustão. Quando a gente já tentou ser paciente, já tentou ser empática, já tentou ser adulta, mas de repente a voz sai no impulso. O tom sobe, as palavras vêm carregadas, duras. E quando a gente percebe, a gente não tá só brigando, a gente tá repetindo um padrão. Aquela frase, aquele gesto, aquela entonação que um dia nos feriu, hoje saiu da nossa boca. E aí vem aquela célere frase: mas eu jurei que eu nunca ia repetir isso que meu pai fez comigo. Sim, você jurou. Eu também. Mas tem coisa que a gente aprende sem querer. Tem padrões que não são escolhidos, são herdados emocionalmente. E quando a raiva transborda, ela não pede licença. Ela busca o repertório mais conhecido, o mais automático, o que foi vivido de forma intensa, mesmo que tenha doído. E aí vem a culpa. A culpa, que é um peso gigantesco que a gente carrega pelo resto da vida, quando na verdade não deveríamos carregar. E aí vem. E essa culpa vem trazendo um monte de questionamentos, um monte de perguntas para nossa cabeça. E a gente pensa: como eu, que me esforcei tanto para quebrar ciclo, estou repetindo justamente aquilo que o meu pai fez comigo. E estou repetindo justamente o que me feriu, justo o que o meu pai fez comigo e eu não queria reproduzir com as pessoas que eu amo, com a minha filha, nos meus relacionamentos. A resposta é uma mistura de neurociência, memória emocional e proteção inconsciente. É quando o corpo entra em estado de alerta, seja por cansaço, por estresse, por sobrecarga. O cérebro ele não acessa o novo. Ele puxa o antigo, conhecido, familiar, ainda que seja disfuncional. Por isso que quando você fala como a sua mãe, quando eu falo como meu pai, não é só por imitação, é sobrevivência, é padrão de resposta. Mas isso não precisa ser destino. Eu tô aqui para te dizer, você não está condenada a repetir esses padrões negativos na sua vida e na vida das pessoas. Existe um caminho, existe uma saída e para isso é um processo. Não é solução de receita de bolo, não é mágica, é um processo e a CNV te ajuda nesse processo. A grande virada é quando você começa a se ouvir, quando percebe, quando sente o incômodo depois que a explosão acontece. E gente, isso já aconteceu tanto comigo. Em alguns momentos que eu tô falando com a minha filha e de repente a impaciência toma conta, por conta do cansaço, da sobrecarga, de todos os trabalhos e responsabilidades que eu carrego aqui nos ombros, isso pesa no final do dia. Eu quero entregar para ela o meu melhor, entregar para ela todo o meu amor e a minha empatia, só que o cansaço ele fala mais alto e aí vem a impaciência e o tom de voz sobe. Na mesma hora que eu ajo dessa forma com ela, vem o pensamento da culpa, mas em contrapartida também vem a tomada de consciência e eu penso: poxa, não era dessa forma que eu queria ter falado com ela. Não era isso que eu queria dizer. E essa tomada de consciência, ela é resistência. Já é uma ruptura. A comunicação não violenta nos ensina que a raiva, ela não é o problema. A raiva ela é um sentimento natural, intrínseco do ser humano, faz parte da nossa natureza. Está aqui, ó, nas nossas memórias mais primitivas, na parte do cérebro mais primitiva. Então não tem como a gente se livrar da raiva. Tem como a gente melhorar o nosso relacionamento com ela, aprender a lidar com ela, aprender a dar voz, canalizar ela para o lado certo e fazer com que ela nos ajude a agir de forma mais coerente e propositiva na vida. O problema não está em sentir raiva. Então, tira essa culpa das suas costas se você sente raiva, se você fica incomodado porque sentiu raiva. Não é para se sentir incomodado. O problema está no que você elabora na sua cabeça, nos seus pensamentos, a partir do momento em que você está com raiva. Porque a gente não sente raiva da pessoa, do que a pessoa falou ou fez. A gente sente raiva daquilo que a gente interpreta do que ela disse. É isso que a CNV nos ensina. O problema não está no outro, o problema não estava no meu pai.
problema está na interpretação que eu dei, a forma como ele me falou, na sobrecarga de raiva dele descarregada em mim. Tudo que eu interpretei a partir daquele momento ficou registrado na minha memória. Então isso me causa tristeza, isso me causa raiva. Não é o fato em si, não é a pessoa. E aqui, minha gente, eu deixo muito claro, não tem como você se culpar, como eu me culpar, da forma como nós entendíamos lá no passado. Não tínhamos maturidade, conhecimento suficiente para reagir, entender de outra forma. Hoje, eu tô aqui passando o conhecimento que vai te ajudar a mudar a sua perspectiva daqui para frente, a entender que por trás do grito existe uma necessidade não atendida. E isso não significa que vai justificar o grito, que vai justificar o que a pessoa te fez de mal, mas você vai entender a humanidade por trás daquele grito, porque da mesma forma que a outra pessoa teve essa explosão, não conseguiu lidar com as próprias emoções, você também em algum momento da vida vai passar por isso. E você vai querer compreensão, você vai querer empatia, você vai querer acolhimento. Então, antes que isso aconteça com você, ofereça isso aos outros. E se isso for muito insuportável para você não é obrigada a nada, tá? Se for muito insuportável, então você se afasta dessa pessoa por um tempo e depois, se for possível, se você quiser, você retoma o relacionamento com essa pessoa de outra perspectiva, de outra forma. Por trás daquela forma agressiva de falar do meu pai, tinha uma criança ferida. Da mesma forma que eu, quando reproduzo essa forma agressiva de falar, existe ainda uma criança ferida que eu sou responsável por ela e preciso dar colo. Não é mais o meu pai e a minha mãe que tem que me dar colo, sou eu, a adulta, que preciso acolher a minha criança. É essa criança que está tentando ser vista e ela precisa ser protegida. Do mesmo jeito que um dia ela tentou se proteger, porque na infância a gente também tenta se proteger de diversas formas, se escondendo, chorando, gritando. A gente tenta se defender com o corpo e também tenta se defender emocionalmente, mas a gente não tem maturidade para isso. A gente necessita que os nossos pais adultos façam isso por nós, mas na fase adulta nós temos essa responsabilidade. E eu estou te dando aqui todas as ferramentas para que você possa dar esses pequenos passos em direção dessa tomada de autorresponsabilidade e tomada de si mesmo, de proteger a sua criança. Você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você não precisa ficar nesse looping de repetição. Você agora pode escolher um caminho diferente, o caminho de sentir a raiva ao invés de anular essa raiva, ao invés de sucumbir a essa raiva. Você pode sentir a raiva e ainda assim falar com consciência. Você pode se sentir frustrada e mesmo assim escolher não repetir esse padrão com os outros. Você pode calar, respirar fundo por um segundo e transformar o ciclo que antes era de violência em agora um círculo de virtude, um círculo de paz. Se você tem muita dificuldade em colocar em palavras aquilo que você sente, de lidar com a raiva de uma forma mais saudável e colocar isso de forma mais respeitosa para os outros, eu escrevi um e-book que se chama Como se expressar sem culpa. Lá eu te conto um passo a passo detalhado, simples, para que você comece a tomar para si o autocontrole que sempre foi seu e começar a ter uma postura diferente diante da vida. Lá eu te ensino como você colocar limites nos outros, como você fala não, como você elabora essa raiva e coloca o que sente de uma forma simples, clara e objetiva. Tem roteiros, tem estrutura para você adequar, tá tudo lá. O link tá aqui na bio, é só você clicar e aproveitar e me conta nos comentários o que você achou desse conteúdo, se você gostou, se você aprendeu algo novo, se pelo menos você sair daqui entendendo que raiva é natural, que você pode sentir a raiva, que você não precisa da culpa para viver, que você não precisa viver no looping da repetição de padrão dos seus pais. Para mim, eu já ganhei o dia. Me deixa saber se isso te ajudou, tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo.